Bem-vindo à aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos usar o row e o column para montar um layout. E a gente vai ver o layout a partir de agora. Nós vamos montar uma das telas mais utilizadas em todos os celulares, tanto Android quanto iPhone, que é o Dial Pad. Então, vou mostrar para vocês no emulador, para a gente acessar ele. Eu estou abrindo o emulador, perfeito? Aqui, ó, Location, Displays, celular no phone. Para acessar essa tela eu vou dar um call device, fazer um print. Aí ele ligou o dispositivo, né? Eu vou atender aqui na tela. E olha que legal, aqui a gente vai ter, né, o keypad ou dial pad. Então essa tela semelhante que a gente vai montar usando row e columns. Já entra, depois a gente vai fazer um desafio, né? Criar uma tela com mais coisas ainda. Então a ideia é montar esta tela no vídeo de hoje. Então vamos começar. Esse vídeo eu vou fazer em conjunto com vocês, mas eu quero que você pense e comece a tentar montar essa tela antes da gente ver a resposta. Então vamos lá, eu vou tirar um print e a gente vai começar a pensar sobre essa tela a partir de agora. Então aqui é uma proposta de layout de um dial pad, o que é mais visto em todos os celulares, um dial pad. A gente vai ter a parte superior, aqui o app bar, ligação. Depois a gente vai ter, eu simplifiquei um pouco para a gente começar, depois gradualmente nós vamos inserir ícones, inserir mais itens. Aqui é uma versão inicial para a gente utilizar o row e o column. Então nós vamos ter números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 e o ligar aqui. Repare que só tem texto, a gente está usando o widget que nós já sabemos de texto nesse exemplo. A ideia aqui é a seguinte, eu quero que você pense nessa tela em termos de rows e columns. Tenta desenhar em uma folha como você separaria esta tela, usando rows e columns. Como você faria? Você colocaria um row ou um column aqui. Aqui, você usaria rows ou columns para criar esse layout. Então pare o vídeo aqui, eu quero que você desenhe essa tela em um papel, uma folha, e tente pensar como você separa esse conteúdo para que ele fique dessa forma em sua tela, desta forma, desta imagem. Esse aqui é já o primeiro desafio. Nesse vídeo nós vamos ver a resolução, uma das possíveis, né, resoluções para esse tipo de layout, e depois a gente vai verificar, inclusive, que se o seu que você desenhou está de acordo. Eu quero realmente que você implemente tudo que você conseguir já neste vídeo utilizando os conceitos de um scaffold e dentro dele rows e columns ali, usando os filhos, tudo isso que a gente viu nos vídeos anteriores. Então, pare o vídeo aqui, desenhe isso numa folha, colocar quadrados ali, falando aqui, olha, aqui poderia ser um row e dentro desse row ter alguns columns, ou aqui poderia ser um column e aqui dentro ter alguns rows, para que a tela fique desta forma. Esse que é o desafio. Então pare o vídeo aqui, tente fazer esse desenho, separar, tente fazer um mapa disso. Exemplo, ó, aqui vai ter o primeiro, vai ser um column, depois vários rows, ou vai ser um row e depois vários columns. Pare o vídeo, daqui a pouco a gente já prossegue então com uma das possíveis soluções e também uma implementação de código. É bem interessante este exemplo, que é uma das telas mais utilizadas em celulares, e a gente já vai fazer isso neste vídeo. Bom, espero que você tenha já pensado, desenhado. Eu vou mostrar uma possível solução. Uma das possíveis, hein? Existem algumas alternativas, vamos ver se a sua bateu com essa ideia. Bom, primeiro item, qual foi a ideia aqui? A gente vai ter que separar, né? Lembrando que aqui é uma coluna em várias colunas. Então, cada risco desse é uma possível separação de coluna. Aqui a gente vai ter o app bar, né? Aqui uma primeira coluna que vai desse ponto a este, que vai ser tudo escuro aqui, não tem, a gente não colocou nada aqui. Depois a gente vai ter uma segunda coluna com uma linha dentro, né? E na linha 3 elementos, elemento 1, 2 e 3. Então a gente vai ter uma coluna aqui para dar esse espaço necessário, né? E dentro dessa coluna um row, uma linha com 3 elementos na mesma linha. Depois, o que a gente vai ter? A gente vai ter outra coluna para separação.
E depois aqui nós vamos ter outra linha com mais 3 elementos. Então, continuando, né? Basicamente a gente vai ter uma estrutura assim. Depois nós vamos ter outra coluna com uma linha, 1, 2, 3 elementos. Uma outra coluna com uma linha aqui com um elemento apenas. Uma outra coluna com uma linha. Inclusive essa linha nem precisaria, né? A linha aqui. Mas basicamente um elemento nessa coluna e um elemento nessa coluna. Então nós vamos ter algumas colunas separadas aqui e algumas com uma linha com mais de um elemento. Legal? Bateu com a ideia que você pensou? Não bateu? Como foi a ideia que você pensou? Agora vamos implementar esta e você tenta implementar a sua. Caso seja alguma coisa diferente, implemente a sua para a gente ver as diferenças. Vale bastante a pena. Então vamos lá. Nós vamos agora para a implementação desse layout em Flutter. Então eu deixei aqui ao lado essa imagem com material de apoio para a gente ter a ideia do que a gente vai construir, e nós vamos construir agora um script do zero com essa implementação, perfeito? Para a gente reforçar bastante os conceitos. Então, apagando o código-fonte antigo e começando do zero. Lembrando sempre que nós estamos usando para auxílio este plugin aqui chamado Awesome Flutter Snippets, que é importante para complementar, para a gente não ter que escrever o código toda vez. Então, vamos lá. Eu vou importar material, import m tab, perfeito? Void main, abre e fecha. Aqui eu já vou dar um run app. Ainda a gente não criou, mas a gente vai já criar my app. Pontinho, vai ser um stateful. Então aqui na linha de baixo, a gente stateful w, prontinho. E vamos criar o my app. Já temos criado aqui a nossa base, né, do nosso aplicativo. Aqui a gente falou que vai querer uma área na parte de cima aqui, né, chamado ligação. Então a gente já vai recordando de tudo que a gente aprendeu, né, dos scripts antigos. Então vamos direto. Eu já vou colocar o material app aqui. Perfeito? Isso a gente já lembra, né? E a gente já vai começar aqui no material app com o scaffold aqui. Então, material app no seu home, nós vamos trabalhar com um scaffold, seria o andaime da aplicação, e no scaffold, o app bar dela, a gente já vai utilizar um app bar. Então, no app bar, o title dele vai ser um texto, widget text, ligação. Prontinho. Podemos colocar uma vírgula. Vamos testar até esse momento no emulador. Então aqui, olha que legal. Já ligação aqui no nosso app bar. Tomando forma já. Vamos fazer agora um wrap do texto com center. Ctrl ponto. A gente vai dar um wrap with center. Então estamos criando aqui um child dele, texto, para a gente alinhar, né, no centro aqui o ligação. Prontinho, olha que legal. Então ligação aqui já é o nosso aplicativo, né? E aqui a gente tem uma ideia do que a gente está querendo chegar. Perfeito, né? Vamos agora então começar a montar aqui a parte do scaffold, o body dele, para a gente continuar ali desenvolvendo. O body dele vai receber um column. Então no nosso column nós vamos ter o children dele. Então serão 6 colunas. Primeira coluna, segunda coluna, terceira, quarta, quinta e sexta. Então como serão 6 colunas, nós vamos colocar um texto, apenas um texto, escrito coluna 1, vírgula, e 6 testes aqui. O que a gente está fazendo aqui? A gente está começando a construção. Então coluna 1, copia da linha de baixo, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, coluna 6. Lembrando, Ctrl C, copia, Ctrl V, cola. Então, coluna 1, coluna 2, coluna... Ainda as colunas estão genéricas, tá? A gente não está ainda definindo ainda tamanho, nada. A gente só está trabalhando para distribuição. Então, olha que legal. Temos 6 colunas já no nosso aplicativo. Vamos atualizar aqui o emulador, né? Para a gente ver essas 6 colunas. Olha que legal.
Então já temos aí as 6 colunas aqui na tela. O que faltou aqui que a gente já aprendeu, né? Vamos pegar no column, colocar o main axis alignment, né? A gente vai usar o próprio main axis alignment, ponto. Qual que a gente gostou bastante, né? O space around. A gente pode usar o space around aqui para distribuir já melhor aí as 6 colunas do nosso aplicativo. Então olha que legal. Temos já aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas na tela. Voltando para a ideia, né? A gente quer chegar nesse ponto. Então, a primeira coluna, ok. Na segunda coluna, a gente vai colocar o quê? Um row. Então, chegamos na coluna 2, que é essa daqui. O que eu vou fazer nessa coluna 2 aqui? A gente vai já trabalhar, em vez desse texto, coluna 2, um row aqui. Então, Ctrl ponto, e a gente vai fazer um wrap with row. Então, temos um row. No children dele, nós temos coluna 1, né? Coluna 2 ainda, a mesma coluna 2 ainda, porém, aqui já é o número 1, aqui é o número 2, só para a gente ver a distribuição, e aqui é o número 3, olha que legal. Então, quando a gente atualiza no nosso aplicativo, nós já vamos ter aqui, ó, essa mudança, né? Coluna 2, né? 1, 2 e 3, os números aqui na tela. Então já começou a tomar forma. Bom, o row, agora a gente vai trabalhar o que? O main axis alignment do row. Main axis alignment, pronto, space around também, semelhante ao que a gente viu no column. Prontinho, olha que legal. Temos o número 1, 2 e 3 aqui na tela. O que a gente pode fazer? Como a gente vai precisar desse layout se repetindo, né? A gente vai acertar esse layout depois repetindo ele nas outras colunas. Vamos lá acertar então o tamanho, né? 1, 2 e 3, conforme é a expectativa nossa. 1, 2 e 3. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai, já está na posição que a gente quer, atualizando, para a gente ver. A gente vai aplicar um style no texto para começar a formatar melhor. Olha, 1, 2 e 3, hein? Já mais distribuído aqui. Então a gente vai usar só o style do primeiro, style, 2 pontos, text, style. E a gente, no text style, o que interessa pra gente é o font size. Font size, vamos colocar 30 para a gente testar. Se tá condizente, né? Se tá muito grande ou não, a gente acerta ele. Depois todos serão parecidos. Olha só. Número 1, como ele está e como deveria ser, ó. Bem próximo já, hein? Aumentar um pouquinho, o que você acha? 32? Vamos colocar 32, que é um número legal. 32. Vamos ver, atualizando. Repare que a tela já começa, né, a aparecer nosso objetivo. Chegar mais próximo a 32, o que vocês acham? Tá bom? Um pouquinho mais, né? 36? Então, você pode já experimentar um pouquinho, né? Com o tamanho aí, olha, 31, ficou bom, né? O que vocês acham? Bom, né? 36? Deixamos 36 e a gente vai aplicar, né, esse style aqui em tudo. Lembrando que a ideia aqui é a gente fixar bem o conceito de row e column. Então, atualizando, olha que legal. Nós já criamos, então, olha só, nessa coluna 1, 2 e 3. E nosso aplicativo está muito já mais próximo, né? 1, 2 e 3. Lembrando que esses quadrados foram colocados apenas para ter ideia de posição, tá? No layout original não tinha quadrado nenhum, era branco mesmo, que a gente está fazendo aqui. Muito legal, né? Tá ficando bem legal. Não vou mudar a cor ainda, eu vou deixar a cor original e a gente vai já layoutar aqui a coluna 3. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente pega esse row inteiro, que aqui é a nossa coluna 2, e troca no lugar da coluna 3. Então, colocando aqui, ó, outro row. No nosso row, muito rápido, né? Agora, 4, 5 e 6. Atualizando. Olha só. Opa, nosso celular já começou a tomar forma. Olha, ficando bonito, hein? Você gostou? O que você achou? Bem legal, né? Vamos lá, então, a coluna 4 a gente vai substituir também por esse row para continuar os números. Então, eu estou tirando aquela coluna, né? E colocando aqui o número 7, 8 e 9.
Então repare que como o Flutter possibilita, né, a criação de layout rápido, né? Depois que você entendeu bem o conceito, olha só a tela como já está tomando mais forma. Então, nosso aplicativo e nossa, que é o que a gente tem que chegar, né? E nossa tela aqui, ó, tá ficando bem próximo, hein? Agora olha que interessante, o zero, ele vai ocupar somente este espaço aqui, ó. Esse que é o nosso objetivo. Porém, olha que interessante, né? A gente pode ter a opção de deixar o zero grande, tomando toda essa área, caso seja uma área interativa, até para você clicar no futuro, ou colocar só um quadradinho do zero. Então o que a gente vai fazer? A gente vai deixar essas duas linhas aqui, né, essas duas posições no row vazias, é uma opção, olha só. Ou a gente poderia deixar apenas um row. São opções que a gente tem aqui. Então eu vou deixar vazio a primeira, colocar o zero no centro e deixar vazio a segunda, porque a gente pode usar depois, ou uma opção seria colocar, né, aqui o zero ocupando. Então vamos lá para o emulador, olha o zero certinho na posição. Bem legal, né? Caso a gente vai usar depois, por exemplo, um asterisco, algum caractere a mais aqui, um jogo da velha, a gente pode deixar dessa forma. Se você quiser, assim, usar ela, não colocar assim, deixar somente o zero, um pouquinho maior, também funciona e vai ficar igual, tá? Só que agora o zero, ele tá ocupando todo esse espaço, hein? Tá ocupando um espaço um pouquinho maior, tá? Aqui. Ambos funcionam. Então eu vou manter aqui dois vazios para ficar layoutado. E faltou, o que faltou aqui? Faltou o botão ligar, é isso? É o botão ligar. Então vamos colocar, inclusive, nós vamos precisar de 5, né, colunas, não 6. Então esse próximo, mesma coisa. A gente vai copiar agora esse row e a gente vai criar aqui esse row. Aqui poderia nem ter o row, né? Porque apenas é um elemento, mas o row vai ser importante para centralizar, né? Para você manter as coisas espaçadas de uma forma mais controlada. Então aqui no ligar, a gente está colocando aqui esse texto, olha que legal, ligar. Então temos aqui, ó, ligar, como a gente precisava. Então não, vamos precisar, na verdade, 5 colunas, né? Não 6. Olha que legal. Nosso aplicativo já quase montado, hein? Então tá aqui, olha só. A cara dele já está bem mais próximo, né, do que a gente tinha de expectativa, que era esse layout. Apenas essa área de cima ainda, que a gente vai formatar um pouquinho mais, mas aparentemente a gente já chegou bem próximo, né, do layout que a gente queria aqui. Bem interessante, hein? Você viu como é rápido fazer esse layout aí em Flutter. A gente usou, relembrando, nós colocamos aqui um scaffold, né? O scaffold, ele vai ter o column, que são cada uma dessas colunas, na verdade aqui, ó, você vai ter uma coluna aqui, uma coluna aqui, uma coluna aqui, uma coluna aqui, e outra coluna aqui, e outra coluna aqui. E nessa coluna não tem nada, só tem o coluna mesmo. Aqui você vai ter um row, né? Uma linha com 1, 2, 3 elementos, outro row, 1, 2, 3 elementos, outro row, 1, 2, 3 elementos, mais um row aqui com esse elemento e mais um row com este outro elemento. Agora essa área da coluna 1 a gente vai formatar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou remover esse texto coluna 1 e vamos colocar um row semelhante ao que a gente fez no ligar. Então estou copiando o row aqui do ligar e colocando esse row aqui na primeira coluna. Então a gente tem aqui, olha só, aqui esse primeiro row, não tem texto nenhum, a gente vai só deixar o texto vazio por enquanto, só para a gente ver o tamanho que ele está ocupando ali. Olha só como já está agora. E qual a ideia agora? A gente aumentar o tamanho desse row aqui, né? Dessa linha, para que ela ocupe uma área maior e para que o layout fique cada vez mais semelhante ao nosso objetivo, que é deixar essa área aqui, por enquanto, dessa cor aqui mais escura. Então, para fazer esse espaço, né, que nós vamos querer um fundo preto, nós vamos aprender um novo widget neste vídeo, que é o container. Então agora a gente vai substituir esse texto aqui por um container. Então container, a gente já entrou um outro elemento. O container é uma forma de fazer, inclusive, sem a material, né? Mas tem uma propriedade que nos interessa muito, o height dele, que é a altura. Então eu quero uma altura de 300, só para a gente ver aqui. Olha que legal, tá bem mais próximo, né, do que a gente tinha de expectativa de layout. Dá uma olhada novamente, talvez, ó, ficou muito grande, talvez uns 260 aqui. Depois a gente vai
ver uns itens mais, algumas coordenadas relativas, mas aqui, só para a gente ver nesse exemplo, ó, 260, um pouquinho menos ainda, né? 220. Para a gente ver, o resto ele aproveita a tela, inclusive, né? Esse é o mínimo que ele precisa de área. É interessante, né? Agora, o que eu preciso no container? Eu vou precisar pintar ele, né, de preto aqui, como era o nosso layout. Agora, olha só, a gente definiu o decoration dele para a cor ser uma cor preta de fundo, né? Porém, o que acontece? Ele não tem um tamanho, ele não sabe esse tamanho. Então, no container aqui, antes dele, o que eu vou fazer? Eu vou usar um expanded aqui para expandir ele. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar um Ctrl ponto, perfeito? Wrap with widget para ganhar tempo. Ele já vai colocar para a gente aqui um shield. E esse widget é o expanded. Então nós estamos usando um expanded antes do container para expandir já o container e achar a largura aqui, o width dele, que ele não tem aqui. Ele vai achar e vai expandir aqui. Vamos atualizar para a gente ver que o que a gente tem em mãos a partir de agora. Olha que legal! Temos aqui já então essa parte que faltava, né? A parte já escura aqui que faltava no nosso aplicativo. Bem legal, né? Bem interessante. Temos aí já esta parte. Agora, um último detalhe, repare que tem um espaço aqui que a gente não quer, né? A gente quer que isso fique mais grudado. Por que tem esse espaço? Lembra? A gente está usando um space around no column. Então ele está colocando um espaço antes e depois, ó, de cada uma das colunas. Então a gente vai trocar de space around para space between, para ficar certinho como a gente espera o layout. Olha que legal. A partir de agora ele vai colocar o espaço, né, depois e colar aqui e aqui. Você achou, hein? Bem legal, não ficou? Só que claro que ele colou embaixo, então a gente pode criar aquela quinta coluna para dar esse espaçamento por enquanto, usando os elementos que a gente tem. Depois a gente vai ver alguns outros elementos de espaçamento. Então aqui, esse children, eu vou deixar um texto em branco, para só para a gente formatar, né, essa última parte, deixando espaço aqui por enquanto. Olha que legal. Então temos aí uma tela feita para ligação. Ainda não tem interação, a gente fez somente com o texto e também o row e o column. Mas vamos ver, esse é o layout que a gente precisava chegar. E esse é o layout que nós conseguimos chegar até esse momento. Bem legal. Então é isso que eu queria passar para você. Já foi um desafio aqui para a gente fazer isso, já pensando em linhas e colunas. A gente vai começar agora os outros elementos de design. Então vamos ver ainda imagens, ícones, vários elementos de interação também, interações e gestos também. A gente vai derivar bastante coisa desse exemplo. Então espero que tenham gostado. O código está disponível também. Experimenta fazer mudanças nesse código, mesmo com tamanhos e posições, montando outras telas. Essa tela é bastante importante. Talvez seja a tela mais usada em todos os celulares. Espero que tenham gostado. Próxima aula está imperdível. A gente vai continuar vendo outros elementos e agora que a gente já conhece bem a parte básica de layout, outros elementos também de espaçamento, elementos de padding, indentação, tem muita coisa ainda em layout para a gente ver, cores de fontes, muita coisa que vai agregar aí cada vez mais no nosso layout. Então esse exemplo é um exemplo bastante importante para ter em mãos, que a gente vai evoluir ele bastante ainda. Espero que tenham gostado. Aguarde o próximo vídeo que tem muita coisa legal. Então esses conceitos são muito importantes para a gente ter. Qualquer dúvida, reveja os vídeos anteriores, que é muito importante. Já vimos scaffold a fundo, column e row. E aqui nós unificamos as duas, criando já um layout em Flutter. Até o próximo vídeo. Curso Desenvolvendo Aplicativos em Flutter e Dart, do básico ao avançado. Seja bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. Se é novo, se inscreva, ativa o sininho, deixa like, compartilha.